Boa noite, irmãos. Antes de tudo, estão me ouvindo legal? Ok a voz? O irmão aí, abençoado de orar no ajuste ali. Feliz, posso estar trazendo uma palavra para os irmãos de novo, coisa que eu tenho um grande amor, uma grande paixão de fazer. E se alguém já acompanhou no grupo ali, o título da palavra de hoje é O Mesmo Deus de Misericórdia. E eu pensei em falar sobre esse assunto quando eu estava pensando em falar sobre pecado. Eu ia trazer o assunto do pecado, eu ia aprofundar alguns aspectos do pecado. Mas, estudando o pecado, inevitavelmente a gente se depara com a misericórdia. Porque quando a gente fala de Deus, Deus não é Deus de pecado, Deus é Deus de santidade. Mas nós somos pecados. E a única forma de estarmos perto de Deus é através da sua misericórdia incompreensível. Amém? E eu me dei conta também que às vezes as pessoas gostam de atacar a nossa fé através de argumentos baseados no Antigo Testamento, falando que, mas o Antigo Testamento era um Deus que tinha uma lei que julgava, que pesava na vida das pessoas, era uma lei tão rigorosa que era impossível de seguir perfeitamente, então o tempo todo o pessoal tinha que fazer sacrifícios. E o Deus depois de Jesus é um Deus completamente diferente, é um Deus que perdoa simplesmente assim. E pensando um pouco sobre isso, lendo alguns textos na Bíblia, eu percebi que o nosso Deus nunca mudou. Nós não temos um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O nosso Deus sempre se mostrou misericordioso. Mas a única forma da gente reconhecer o tamanho dessa misericórdia era nós entendermos o quão errado nós somos. O quão pesado é a ira sobre nós por causa da nossa transgressão. E não tem como a gente entender o que é certo sem entender o que é errado. Por isso a lei existe para fazer contraste. A lei existiu no Antigo Testamento para nos mostrar o quão fora da vontade de Deus nós somos, para que então nós pudéssemos compreender o tamanho do perdão, o tamanho da misericórdia de Deus. Amém? Então, analisando, eu vou falar um pouquinho mais do Antigo Testamento do que do Novo, porque a gente já ouviu bastante, a gente entende que Jesus veio, e veio o sacrifício supremo, a maior expressão de amor e justiça de Deus é Jesus, a gente ouve bastante isso. Mas eu gostaria de mostrar um pouco para vocês e preparar vocês também, se alguém questionar vocês sobre esse assunto, vocês podem estar mais por dentro, vocês podem mostrar no Antigo Testamento que o nosso Deus já era um Deus de misericórdia. E que a criação da lei, tudo isso teve um propósito. Até os sacrifícios, Os sacrifícios eram a forma de conseguir o perdão diante de Deus, já simbolizavam o grande sacrifício que veio a ser depois de Jesus, o sacrifício supremo. Então, essa parte da lei. Vamos abrir, quem puder, Êxodo 28, 36. O texto diz assim: executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos consagrado a Yahvé, o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante, com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados, ao fazerem as suas ofertas. Este sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Vai ler em Êxodo, a leitura é um pouco maçante, se você não tiver um objetivo muito específico, porque ele está descrevendo ali o templo, as vestes sacerdotais, Deus está dando as regras de como deve ser. Nessa parte ele está descrevendo a roupa do sacerdote, do Arão, no caso, do sumo sacerdote, que ele tinha essa peça específica. E isso que eu digo para vocês: se vocês querem ler o livro de Êxodo com tantos detalhes, mas querem ser edificados por aquilo, só não para passar por cima, para dizer que leu, não, li a Bíblia toda, leiam tentando encontrar os símbolos, tentando encontrar as referências que existem ali. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Não é por nada que Deus fez tantos detalhes. Use linho fino, azul, para fazer tal peça de roupa. Preste atenção nesses detalhes. Leiam algumas coisas sobre isso, é muito enriquecedor. O que me chamou a atenção nessa parte é justamente essa peça, que é uma flor de ouro, que iria sobre uma espécie de coroa na cabeça de Arão. E essa flor
era para representar, para carregar a culpa, a iniquidade, de possíveis erros nos procedimentos sagrados na hora das ofertas. Tinha todo um ritual direitinho para trazer as ofertas ao Senhor, e se algum das pessoas do povo, dos filhos de Deus, do povo de Israel, errassem em algum daqueles procedimentos, Deus já tinha providenciado uma forma de perdão. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele tinha a lei, mas ele provia a misericórdia. Ele já preparou uma peça de tempo específica para que esses pecados pudessem ser perdoados e as ofertas pudessem ser aceitas diante de Deus. Um outro exemplo clássico que a gente tem da misericórdia de Deus, que até uma história, se for pensar, bem engraçada, que é no livro de Jonas. Vocês podem abrir Jonas capítulo 2, versículo 4. O profeta Jonas, ele tinha sido ordenado para ir para Nínive, para profetizar, para alertar aquele povo que ele seria destruído por causa da fúria, por causa da ira de Deus que estava sobre eles. Eles eram um povo muito ruinzinho, assim. E o Jonas, ele não queria alertar aquele povo. Então ele decidiu fugir. Em vez de ir para Nínive, o profeta Jonas pegou um barco que ia para Tarsis, e no meio do caminho teve a tempestade. Ele foi engolido por um peixe, e 3 dias depois ele foi vomitado lá na praia de Nínive, de qualquer forma. Todo mundo dá parte dessa história. E no final dessa história, ele revela por que ele fugiu de Deus. Ele era um profeta de Deus, ele amava Deus, ele tinha um temor de Deus, mas então por que ele fez essa loucura de querer fugir da ordem de Deus? E daí no final, no versículo 4, ele diz assim, ele desabafou, ele falou assim: então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ele estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Esse Deus, Jonas já conhecia Deus dele, ele sabia que ele é muito misericordioso. Então essa imagem de um Deus que julga, um Deus que pesa, ela não representa o tipo de relacionamento que os profetas tinham com Deus. Pelo menos o profeta Jonas deixa isso bem claro. Ele diz isso, que Deus, eu sabia que tu era muito misericordioso, eu não queria que esse povo se salvasse, mas eu sabia que se eu profetizasse contra eles e eles se arrependessem, o Senhor perdoaria. E ele ficou indignado com isso, né? Para tu ver, ele queria a justiça. Jonas queria fazer uma justiça com as suas próprias mãos. Mas como diz uma outra passagem que eu li, só que eu não notei no mesmo lugar, diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, acho que no final de Jonas, né? Acho que é por ali. Então, isso é uma outra mostra do tamanho da misericórdia de Deus. Mas o que eu me questiono é que se às vezes a gente, por saber, por entender desse tamanho de misericórdia, a gente não afrouxa. A gente não brinca, mesmo inconscientemente, com a graça de Deus. Porque a gente sabe, Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, mas a gente tem que saber que também Deus é um Deus de justiça. Por isso que, por ser tanto amor e tanta justiça, que Jesus representa perfeitamente isso, a maior expressão de amor e justiça, porque pela justiça nós não poderíamos estar em transgressão perto de Deus, mas por amor, Jesus morreu por nós e nos tornou aptos para estarmos diante da presença de Deus. E então, toda essa misericórdia, todo esse amor, deveria nos motivar a não pecar, não por medo, porque quase a gente deveria ter um pouco mais de medo, a gente deveria ter um pouco mais de temor, porque assim a gente lutaria de forma mais furiosa contra o pecado. Eu quero deixar um texto aqui que fala um pouco sobre isso, mas ainda falando um pouco sobre o pecado, a gente pode pecar por ignorância, e Deus, Ele é tão amoroso que Ele nos ensina. Mas se a gente pecar por leviandade, a gente sabe que a gente vai pecar, a gente decide pecar, Deus é tão amoroso que Ele nos disciplina, Ele não nos deixa cair. O que pode acontecer é da gente acabar ficando tão constrangido: Deus, eu pequei de novo. A gente é capaz de querer fugir da presença de Deus, ter vergonha de olhar para Deus. A gente precisa lembrar desse Deus de misericórdia. Nessa hora a gente precisa lembrar desse Deus de misericórdia e amor, que Ele vai nos perdoar. A gente pode chegar diante de Deus, mas que isso nunca seja, queridos, que deve haver uma boa comparação. O cartão sangue de Jesus
Que a gente peca, vai lá, paga, passa o cartão, sangue de Jesus, tudo certo, né, Deus? Tudo tranquilo. Que a gente não caia nessa armadilha, nesse engano de brincar, porque a gente tem uma noção de que a infinita misericórdia de Deus é capaz da gente afrouxar. A gente não pode, a gente tem que ter plena noção de que tamanho amor merece total dedicação. Tamanho amor merece com que nós abramos mão de tudo. A gente tem que negar a nossa própria carne. A gente tem que entender que é só no Senhor que a gente tem a plenitude de vida. Amém? Tem um texto que eu gostaria de deixar com vocês, que ele fala assim, uma comparação que reflete bem sobre a nossa atual situação, todo mundo de máscara, tudo separadinho. É um texto que fala sobre o coronavírus. Ele é assim. Coronavírus. Nós deixamos de entrar em contato com pessoas e de frequentar tantos lugares com medo de nos contaminarmos. Mudamos hábitos, adquirimos novos e abrimos mão de velhos. Lavamos as mãos, usamos máscaras. Cuidamos uns dos outros, nos preocupando muito quando alguém solta um espirro e inconscientemente a gente pensa, será que é corona? Buscamos conhecer mais sobre essa ameaça para evitarmos a contaminação. Quanto tempo? Quais os sintomas? Quais as consequências? O que vai ser do mundo? Contra esse mal, planejamos, tomamos medidas drásticas e calculamos nossos movimentos. Tanto pavor. Tudo em prol de um corpo corruptível. E quanto ao nosso espírito, que é incorruptível, quantas pessoas que nos influenciam a pecar nós deixamos de ver? Quantos lugares inapropriados aos cristãos deixamos de frequentar? Quantos hábitos que nós sabemos que podem nos contaminar, nós mudamos? Quantos novos hábitos adquirimos? E quantos antigos hábitos abrimos mão? Nós lavamos nossas mãos e coração para que tudo que toquemos seja puro? Nós cobrimos nossos rostos diante da exposição ao que é mal? Nós cuidamos uns dos outros e procuramos sinais que nos levem a pensar, será que meu irmão está bem? Nós buscamos conhecer mais sobre essa ameaça para que entendamos o que nos leva a errar e assim aprendamos a fugir das tentações? Nós perguntamos quais são os sintomas, as consequências, o que vai ser do mundo que está rejeitando a Deus? E contra esse mal, nos planejamos, tomamos medidas drásticas e calculamos nossos movimentos? Onde está o nosso pavor pelo pecado? Fica a reflexão, queridos. Quando a corda aperta, quando a gente vê que a situação ficou feia, a gente começa a mudar tudo. A gente usa máscara, a gente não aperta a mão, a gente se senta separado, a gente deixa de fazer um monte de coisa. Mas quando a gente identifica que tem algo na nossa vida que não está agradando a Deus, a gente faz isso, a gente toma esses passos tão drásticos, a gente decide de forma tão violenta mudar a nossa vida. Fica a ideia, porque nosso Senhor merece o nosso melhor. A gente não pode compensar de forma alguma o tamanho do amor, do nosso sacrifício, mas o mínimo que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. A gente é planejar, não é viver como um planto que é agitado pelas ondas, não é como uma folha que é levada pelo vento. Deus nos deu fundamento, Deus nos deu base para que nós possamos ir contra o vento, que a gente possa ir contra o mundo e sermos santos.